Olá, tudo bem? Bem-vindos de volta ao nosso canal mais uma vez. Em 1944, um evento marcante ocorreu na cidade de Moscou. 57 mil prisioneiros alemães foram forçados a desfilar pelas ruas. Esse evento simbolizou a vitória soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. A marcha dos prisioneiros pela capital russa serviu como um poderoso ato de propaganda, demonstrando a derrota alemã e reforçando a moral soviética. E eu te convido para assistir esse vídeo até o final e ver o que os soviéticos fizeram com os nazistas nesse desfile. A confiança excessiva dos alemães. Antes de iniciar a invasão na União Soviética, os homens comandados por Hitler estavam confiantes de que sairiam vitoriosos ao final da Segunda Guerra Mundial. De fato, eles tinham motivos para estarem confiantes. Naquela altura dos conflitos, os nazistas já haviam conquistado uma boa parte do território europeu. Os seus ataques eram rápidos, destruidores e letais. Parecia que o sucesso era de fato uma questão de tempo. A confiança excessiva, entretanto, pode ter sido o principal fator para que o Terceiro Reich falhasse durante a Operação Barbarossa em 1941. Os líderes alemães acreditavam que a União Soviética cairia em poucos meses de ataque, assim como ocorreu com a França e também com a Polônia, por exemplo. Para efeitos de comparação, ainda no outono de 1941, alguns dos hierarcas nazistas já começavam a pensar nos preparativos para uma espécie de parada da vitória na Praça Vermelha, onde os militares alemães iriam desfilar após a conquista da cidade de Moscou. Obviamente, isso não ocorreu. Alguns dos soldados alemães que estavam nos campos de batalha até chegavam a brincar com outros pelotões, dizendo qual das divisões ou unidades desfilaria primeiro após o fim da operação. Isso só mostra a arrogância, ou pelo menos um otimismo um pouco que exagerado por parte dos nazistas. Independente da posição hierárquica ou do cargo que ocupassem nas tropas invasoras, eles estavam todos otimistas. Não existem muitas informações sobre como seria o evento em questão, ou quantos militares estariam presentes no desfile, mas existia sim a ideia de que Hitler iria viajar para o local para presenciar e parabenizar as tropas da Alemanha. Ele só não contava com dois detalhes muito importantes, que destruíram completamente os planos dos seus homens. Primeiro, o poderoso Exército Vermelho, e segundo, o cruel inverno russo, arruinando os planos nazistas. Foi justamente no inverno de 1941 que as tropas soviéticas se reagruparam e conseguiram impedir os avanços do exército alemão nos arredores de Moscou. Com as forças reunidas, os russos ainda tiveram sucesso em sua contraofensiva, eliminando a chamada Blitzkrieg no leste. Esse era o nome dado aos ataques alemães. Com a derrota iminente, é claro que os planos de desfiles acabaram sendo totalmente frustrados. Por outro lado, Stalin, então líder da União Soviética, sempre soube dos planos de Hitler e dos seus comandados sobre essa tal parada da vitória. Após 2 anos e meio da forte ofensiva comunista contra os alemães, Stalin decidiu que era justo que os soldados inimigos desfilassem em Moscou, mas não como vencedores. Foi ali que aconteceu um dos momentos mais comentados pelos historiadores, o chamado Desfile dos Derrotados, onde mais de 57 mil prisioneiros alemães exaustos, sujos, completamente abalados pelos acontecimentos da guerra, tiveram de marchar pelas ruas de Moscou sob a tutela dos militares soviéticos. No dia em questão, cerca de 120 mil civis observavam o evento. A maior parte deles estava cheia de curiosidade e, de certa forma, até espantados com a quantidade de homens que havia sido capturado pelos russos. A derrota dos nazistas. Podemos afirmar que a derrota mais desastrosa e significativa dos nazistas ocorreu no verão de 1944, quando os soviéticos lançaram uma gigantesca ofensiva, chamada de Operação Bagration. Esse ataque aconteceu no território da Bielorrússia. Nesse duro ataque, a Wehrmacht e a Waffen-SS perderam aproximadamente 500 mil homens do seu efetivo militar, frustrando todos os seus planos de capturar a cidade de Moscou. O mais bizarro é que tudo isso aconteceu em pouquíssimas semanas. Nesse curto espaço de tempo, o Exército Vermelho, através da Operação Bagration, destruiu as esperanças do Terceiro Reich no leste europeu. Basicamente, aquele foi o grande ponto de virada em uma das principais frentes da Segunda Guerra Mundial. Os russos persistiram nos ataques até que pudessem conquistar Berlim. E, por fim,
derrubar o regime nazista. O fato dos alemães sustentarem duas frentes de guerra também contribuiu muito para a derrocada do regime. Se de um lado eles enfrentavam os soviéticos, do outro eles tinham que manter os estadunidenses, britânicos e franceses e outros soldados aliados também sob ataque. Sem dúvidas, isso acabou prejudicando a economia de guerra e a alocação de recursos era sempre limitada. Afinal, não é simples sustentar dois embates tão complicados. A decisão dos líderes comunistas. Os líderes soviéticos ficavam no Politburo, uma espécie de comitê onde os principais membros das nações socialistas ficavam e tomavam as decisões mais importantes. E todos eles estavam bastante satisfeitos com os resultados recentes nas batalhas, mesmo que a Operação Bagration ainda não tivesse terminado. A maior parte deles defendia que o sucesso nos conflitos deveria sim ser comemorado com um desfile formal em Moscou. O Kremlin então tomou a decisão de colocar os prisioneiros nazistas para marcharem pelas ruas da cidade. Por mais estranho que possa parecer, algo parecido já havia acontecido em 1914, na própria cidade de Moscou. Naquela época, os russos capturaram alguns soldados de nacionalidade austríaca e que vinham do Império Austro-Húngaro. Vale lembrar que a Revolução Socialista na Rússia só ocorreria em 1917, ou seja, esse primeiro desfile de militares capturados aconteceu sob ordem do antigo Império Russo. É verdade que os acontecimentos de 1914 já eram relativamente antigos, mas os líderes soviéticos quiseram recuperar ou recriar essa tradição. Enfim, o desfile com os militares alemães foi planejado de forma secreta pelo NVKD, um órgão governamental focado em assuntos internos. O evento ganhou o nome de Operação Grande Valsa, uma homenagem ao popular filme americano de 1938. Curiosamente, era muito famoso na União Soviética. O desfile não visava somente demonstrar o poder do Exército Vermelho para a população local, mas também tinha como objetivo mostrar aos aliados o sucesso decorrente da Operação Bagration. De certa forma, o evento mostrava que a derrota de Hitler era iminente nas duas frentes, tanto contra os aliados no Ocidente, quanto contra os comunistas no Oriente. Tudo parecia ser uma questão de tempo, e de fato foi o que aconteceu posteriormente. Antes de seguirmos em frente, eu quero ter certeza de que você está aqui conosco. Comente a frase "Quero mais histórias". É super rápido e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo. E ainda poderá ser fixado nos comentários, demonstrando a sua presença. Começa a Grande Valsa. A Operação Grande Valsa teve início com o envio dos prisioneiros de guerra alemães para a capital da União Soviética. Isso porque a maior parte deles havia sido capturada nos combates em Minsk, justamente durante a Operação Bagration na Bielorrússia. Considerando que muitos desses soldados capturados não estavam aptos para a longa marcha até a cidade de Moscou, ao todo estamos falando de quase 500 mil de homens. Um número absurdo quando comparado aos 57.600 que tinham condições físicas para fazer esse trajeto. Antes de tudo acontecer, esses detentos foram submetidos a uma série de exames médicos para que os russos soubessem aqueles que aguentariam de fato o caminho. Os trens com os prisioneiros começaram a chegar à capital no dia 14 de julho de 1944. Logo no desembarque, eles foram levados para o hipódromo, que estava localizado no centro da cidade. Outros foram alocados para o estádio do Dinamo Moscou e também no acampamento do Regimento de Cavalaria de Dzerzhinsky. Os bombeiros que trabalhavam na cidade ficaram responsáveis por fornecer água aos alemães, mas só aquilo que era suficiente para que eles não morressem de sede. A ideia era que eles aparecessem ao público em condições miseráveis, por exemplo, sem tomar banho, com roupas velhas, e alguns até estavam descalços. Os moradores dos arredores de Moscou receberam a notícia do desfile via rádio. O evento aconteceria no dia 17 de julho de 1944. Todos estavam convidados. Curiosamente, os habitantes locais pensavam que o evento seria um desfile militar comum, uma demonstração do efetivo do Exército Vermelho. Eles não tinham ideia de que o evento era um desfile de militares alemães capturados. Mesmo alguns oficiais russos não faziam a ideia de como seria tal parada militar. Muitos foram pegos de surpresa. O desfile dos derrotados. A última refeição dos prisioneiros aconteceu poucas horas antes do desfile começar. Eles receberam mingau e pão com banha. Após estarem alimentados,
Eles foram divididos em 2 grupos ainda às 11 horas da manhã daquela segunda-feira. Era o dia 17 de julho. Quem liderava a passagem desses 2 grupos de detentos era o comandante do Distrito Militar de Moscou, o coronel-general Pavel Artemiev. O evento teve uma cobertura ininterrupta de diversos fotógrafos da União Soviética. O dia estava bastante ensolarado, ao contrário do momento em que os soldados alemães perderam o conflito. Os civis andavam normalmente pela cidade, enquanto os prisioneiros alemães eram guardados pelos soldados soviéticos nos caminhões que estacionavam ao fundo do local. Os prisioneiros desceram e os organizadores soviéticos decidiram então que o desfile seria liderado pelos 19 generais e 6 coronéis nazistas que haviam sido capturados durante a Operação Bagration. Entre eles estavam o general Müller, que foi comandante do 4º Exército na batalha em Minsk. No dia 8 de julho, o alemão aceitou o ultimato dado pelos soviéticos e ordenou que os seus comandados largassem as armas. O major-general Adolf Hamann também estava entre os capturados. Ele foi o comandante em Bobruisk e também em Oriel. Muitos cidadãos soviéticos sofreram nas mãos de Hamann. Diversos crimes teriam sido cometidos por ele. Um dos outros líderes levados foi o general von Erdmannsdorf. Ele teria recebido diversas ordens diretas de Hitler. Ele foi o responsável por comandar a cidade de Mogilev. O major-general Klimt, comandante da 260ª Divisão de Infantaria, também se entregou aos russos. Em Minsk, também tivemos o general de infantaria Volkers, que havia sido comandante do 27º Corpo do Exército Alemão. O major-general Engel também foi capturado e esteve no desfile. Ele comandou a 45ª Divisão de Infantaria. Juntamente com seus homens, ele se rendeu em Volkovsk, isso no leste do país. O chefe dos serviços de engenharia do 9º Exército Alemão era o major-general Schmidt. Ele havia ordenado a construção das fortalezas alemãs, que posteriormente acabaram sendo derrubadas pelas tropas soviéticas. Um outro general de infantarias pego pelos militares comunistas foi Friedrich Geuwitzer. Ele comandava o 53º Corpo do Exército Alemão. Os 19 generais e os coronéis capturados eram os únicos liberados para usarem os seus uniformes elegantes, com as condecorações à mostra, enquanto os mais de 1000 oficiais e os soldados regulares tiveram de usar as mesmas roupas de quando foram levados pelos soviéticos. O desfile seguiu com generais e coronéis à frente, seguidos pelos oficiais e os grupos de infantaria regular, divididos em colunas de 600 pessoas. Prosseguimento do desfile em Moscou. Muitos moradores da cidade de Moscou observaram o prosseguimento do desfile através de suas varandas, janelas, e outros estavam nas ruas mesmo, seja nas principais vias ou nas calçadas. Eles aguardavam o início do evento silenciosamente. Todos estavam ansiosos e tensos para olhar os alemães que haviam assassinado muitos dos seus parentes, amigos, maridos, pais, enfim, tudo isso em combate. O primeiro grupo de prisioneiros era composto por 42.000 soldados. Eles foram colocados para marchar na famosa rodovia Leningradska, mas eles também passaram pela Praça Mayakovsky e ainda na rua Gorky, seguindo até a estação Kurska. Depois desses 42.000, veio o segundo grupo, que contava com mais 15.600 homens capturados, começando pela Praça Mayakovsky. Depois eles seguiram aí ao longo do Gardenrig de Moscou. O destino final deles era a estação Kanatkov, que também ficava na capital russa. Os regimentos de alemães que desfilaram eram guardados por uma quantidade gigantesca de soldados do Exército Vermelho de Stalin e por volta de 12.000 oficiais que serviam o NKVD, todos fortemente armados com rifles e espadas. Apesar do gigantesco silêncio por parte dos observadores cidadãos moscovitas, alguns até fizeram insultos e xingamentos aos alemães, outros tentaram atirar pedras, mas logo eles foram interrompidos ou repreendidos por cometer tais atos. Alguns dos alemães que caminhavam no desfile olhavam atentamente para os habitantes locais, uma parte com ódio, outros com curiosidade, mas a maioria estava com olhares calmos, sabendo da sua realidade total. Um jovem garoto que se chamava Romanchenko declarou no meio de toda aquela multidão: "Vimos os alemães de perto, num silêncio mortal. Ninguém disse uma palavra, nem eles e nem nós." Berhard Braun, um soldado presente no dia, disse o seguinte: "Aqueles que caminhavam ao longo das bordas da coluna olharam para os moscovitas e olharam para nós. Estou ofendido?" Perguntei a mim